Então, boa noite, pessoal, novamente. Agora vamos dar início à nona aula do curso Excel Boss do zero ao avançado. Nesse módulo agora que a gente está vendo, nessas últimas duas aulas, é sobre a fórmula C, né? Fórmula C. Na última aula, que foi a oitava aula, a gente viu sobre a fórmula C no singular, vamos dizer assim, que é uma fórmula que a gente utiliza ela com apenas uma condição. Se tal coisa, se um exemplo na prática, né? Como a gente estava trabalhando no C, se eu tiver dinheiro, eu vou à festa. Se eu tiver roupa, eu vou à festa. Então a gente trabalha com uma única condição. Então quando a gente estava utilizando, a gente utilizou basicamente essa mesma tabelinha aqui. Só que aqui em cima no consolidado, ao invés de ser à vista e no dinheiro, só tinha à vista. Aqui só tinha no cartão, aqui só parcelado e aqui só no à vista, só no cartão, só parcelado. E aqui agora nesse tópico a gente tem mais de uma condição, que é tanto à vista e também no dinheiro, tanto à vista quanto no cartão e também no cartão. Então, quando a gente vai falar da fórmula CIS, é como se fosse realmente um plural. Então, a gente tem aqui, vamos aqui para o lado para fazer aquela introdução livre, né? Que eu gosto de fazer essa introdução livre com vocês, que é o que vai vindo na mente, a gente vai fazendo para a gente entender basicamente. Na última aula eu criei, se eu me lembro bem, foi um controle de estoque. Vamos trabalhar com esse controle de estoque, onde a gente utilizou o galpão. Então aqui no galpão a gente tinha galpão A. Na última aula a gente utilizou esse exemplo, vamos com ele para ficar bacana. Só para mim alterar aqui as letras. Então no último a gente utilizou o galpão, onde a gente aprendeu soma-se, média-se. Então o que tinha nessa nossa tabelinha? Tinha o lugar onde estava armazenado os produtos. Tá bom, o lugar onde estava armazenado os produtos, o tipo desse produto. Eu vou colocar aqui eletrônico, alimentos, para ficar um pouquinho mais bem geral. Eletrônico, alimentos, móveis, automóveis, vou colocar carro e moto para finalizar. Então aqui dentro dessa tabelinha a gente aprendeu, utilizando ela, a gente aprendeu a como fazer o soma-se e o média-se utilizando apenas um parâmetro, apenas uma condição. E aqui do lado a gente tinha a quantidade. Na quantidade eu vou utilizar o aleatório entre, só para ir focando mais na mente de vocês essa fórmula. Vou arrastar aqui, coloquei o aleatório entre, colei como valores. Então o que a gente aprendeu aqui? Que tendo apenas uma condição eu conseguia somar, tendo apenas uma condição eu conseguia fazer a média, só que com uma única condição. E agora que a gente vai duplicar todos esses valores de galpão e também de alimento, que aí vai ter mais de um critério aqui dentro. Vamos fazer o aleatório entre de novo. Vai ter mais de um critério aqui dentro. Vai se repetir a informação, só que com quantidades diferentes. Então o que a gente aprendeu na última aula? Que eu conseguia saber dentro do galpão A, independente de qual produto fosse, qual quantidade que tinha ali armazenada. Então como é que eu fazia isso? Um soma-se. O soma, ele soma um único intervalo, ele não precisa da condição. Então vamos lá começando pelo soma, só para relembrar. O soma, eu posso somar qualquer intervalo. Então igual soma, o intervalo ele vai me dar um valor cheio, um valor total desse intervalo que eu selecionei. O soma-se, eu já começo a aumentar um pouquinho. Eu já vou colocar tanto o lugar onde que eu quero que some, mas ainda vou dar uma condição. Essa condição a gente chama de critério. Qual que é o critério que eu quero que some só apenas aquele critério? Então, no primeiro intervalo do soma-se, ele pergunta, na primeira condição do soma-se, ele pergunta qual que é o intervalo do critério. Então, a gente entendeu que para encontrar o intervalo do critério, a gente tem que saber qual que é o critério que eu quero. Então, o critério que eu quero aqui agora é quantos produtos estão armazenados no galpão A.
Então o intervalo, o critério é galpão A. Em qual intervalo que o galpão está aqui? É AC? Não, porque aqui tem produto. É AD? Também não, porque aqui tem quantidade. AB é a coluna onde está o critério que eu quero selecionar. Depois que eu selecionei o intervalo, que é a primeira condição, ele vai me pedir o critério. Eu posso tanto escrever, abrindo as aspas, escrever galpão A, ou eu posso selecionar qualquer célula que contém essa informação. Então eu seleciono aqui a célula AB9 e ela contém a informação galpão A. Essa informação da tabela ela não vai alterar. Então eu travo ela aqui, porque eu quero que só puxe do galpão A nesse critério. E agora ele está me perguntando, beleza, qual o intervalo que você quer somar? E aí eu vou dar o intervalo da soma. Esse é o soma-si. E aqui ele me deu um resultado de 212, que é o valor que tem de produto dentro do galpão A. Se eu for colocar o filtro aqui e selecionar apenas galpão A, eu vou conseguir ver mais nitidamente. Olha lá, o 212 aqui embaixo, só dentro do galpão A. Tem tudo eletrônico. No galpão A só tem eletrônico. Mas aqui eu consegui ver melhor, entender que está fazendo a soma realmente do galpão A. Agora a gente vai entender o soma cis, que é realmente o plural. O que está acontecendo aqui? No singular, eu coloco um lugar para somar, mas eu tenho apenas uma condição, apenas um critério. No soma cis, o meu lugar de somar, ele vai continuar. Eu vou somar um único lugar. E ele já vem na primeira condição. No soma cis, eu vou somar um único intervalo. Não é porque é soma cis que eu vou somar esse intervalo aqui do AD, vou somar o intervalo do AH, do AI. Não. O soma cis, ele só aumenta a quantidade de critérios. Então eu vou começando a fazer como se fosse um filtro. Eu quero que some o galpão A, mas eu também só quero que some o galpão A que tiver eletrônicos. Eu só quero que some o galpão A que tiver móveis, que tiver alimentos. Então eu adiciono um critério a mais. E esse critério, pessoal, ele não para. Se você está fazendo uma soma onde você precisa utilizar apenas 2 critérios, tudo bem. Mas se você quer realizar uma soma onde você vai precisar utilizar 12 critérios, só com soma cis você vai poder utilizar os 12 critérios. A quantidade de critério ela não diminui. Por exemplo, eu vou selecionar aqui só para ir crescendo a fórmula ali. Olha lá, ó. A quantidade de critério, ele vai embora. Intervalo de critério 4, intervalo de critério 5, e eu vou dando critério, ele vai embora. Enquanto eu quiser dar critério aqui, eu vou dando critério. Desde que eu selecionei o intervalo soma lá, primeiro aqui vai dar um erro, porque só fui selecionando aleatório. Mas desde que eu selecionei ali o intervalo soma, que é onde que eu quero que some, eu posso dar quantos critérios eu quiser. Então vamos deixar bem organizadinha aqui essa tabelinha, que o galpão A, vou selecionar aqui, vou filtrar só o galpão A, ele só tem eletrônico, mas eu não quero que ele tenha só eletrônico, eu quero que fique visual. Então ele também vai ter alimentos e ele também vai ter motos. Ok. Então dentro do galpão A agora tem mais coisas. E aí, quando eu vou utilizar o meu soma cis, é porque eu quero utilizar quando tem mais de um critério, é porque o meu chefe me pediu para mim somar tanto o galpão, a quantidade de produtos que tem no galpão, mas ele não quer todos os produtos que tem lá dentro que eu some. Ele quer que eu some a quantidade de produtos que tem no galpão, mas que sejam produtos de eletrônico. Sejam produtos de eletrônico. Então eu vou colocar aqui um intervalo da soma. Perceba que no soma se o intervalo da soma é no final, aqui ele começa no início. E vou colocar o intervalo do primeiro critério. Onde que está o meu primeiro critério? Pode ser no galpão ou pode ser no produto, porque eu vou usar as duas colunas. Eu vou usar os critérios nas duas colunas. Então digamos que o meu primeiro critério que ele pediu foi o galpão. Então eu vou selecionar a coluna que tem esse critério. Ponto e vírgula, para finalizar uma condição. Finalizei a condição, ele está me pedindo, então beleza, você já selecionou onde está o intervalo do critério 1. Agora, qual que é o critério 1? O critério 1 é galpão A. Eu vou travar o galpão A aqui para não mudar. Beleza, dei um ponto e vírgula, ele já pula. O que, que ele está me perguntando agora? Agora, se você está utilizando o soma cis, quer dizer que você quer somar algo que tenha mais de um critério, que tenha mais de uma informação. Porque não faria sentido você usar se fosse apenas o galpão A. Se fosse para somar apenas o galpão A, você tinha que utilizar o soma-si, que é a fórmula básica com um único critério. Já que você quer utilizar mais de um critério para realizar a soma, então você chamou o soma-cis. E aí eu quero saber agora qual que é esse segundo critério.
Então, primeiro ele vai me perguntar o intervalo do critério 2. Aqui está o intervalo do critério 2, que é o produto. E depois ele vai me perguntar qual que é o produto. O produto é eletrônico. Então, aqui eu posso travar o eletrônico se eu quiser, eu posso deixar destravado. Quando eu fechar aqui, ele vai me dar o retorno. No galpão A, vamos filtrar para ver se está certo. No galpão A, selecionando o produto apenas eletrônico. Somando, temos 82. Eu tenho uma quantidade de 82 produtos que são da classe de eletrônico no galpão A. E aqui eu tenho essa fórmula. Então vamos entender a fórmula. Intervalo de soma vem no primeiro. Então aqui onde eu vou colocar, aqui é que eu vou colocar intervalo de soma. Vou selecionar a coluna que está os números que eu quero fazer a soma. Não existe somar galpão A com galpão A. Isso aí é contar. Quando eu quero somar um valor. E esse valor aqui do 56, ele está representando tanto o galpão A quanto o eletrônico. Então, se eu for ler, é 56 eletrônicos dentro do galpão A. Então, ele representa isso aqui. E aí eu posso utilizar ele para realizar a soma. Então, basicamente, esse é o soma-sis. A fórmula é tão básica quando a gente vai alterar do soma para média, que eu já mostrei para vocês, é exatamente idêntico. Quando eu utilizo o média-sis, a única coisa que eu tenho que trocar é o local da soma com o local da média. Então, se antes era soma, agora vai ser média. O intervalo da média ele continua sendo o primeiro aqui, da mesma forma que aqui era intervalo soma. Aqui agora vai ser intervalo média, então significa que a primeira condição da fórmula que a gente utiliza do média-cis ou do soma-cis é onde que vai realizar a média e é onde que vai realizar a soma. Então, é onde que estão realmente os números. Não vai selecionar uma coluna que está cheia de letra escrita, de rótulo, de título, de nome de produto, nome de estabelecimento, porque ele não vai realizar a soma de letras. Isso não existe. Ele vai realizar a soma somente dos produtos, da quantidade ali dos produtos, do valor, do preço dos produtos. É isso que ele vai realizar a soma. E aí, se eu altero o soma-cis aqui pelo média-cis, só de alterar a nomenclatura da escrita da fórmula e der um Enter, ele já muda a função que ele está realizando. Porque as condições elas são idênticas. Eu preciso tanto de um intervalo para somar quanto um intervalo para realizar a média. Preciso tanto de um intervalo do critério 1 quanto o critério 1 e um intervalo do critério 2 quanto do critério 2. E aí, para você utilizar o soma-cis, o mínimo que você precisa ter são 2 critérios. Se você for ter apenas um critério, lembra que você não vai utilizar a soma-cis, você vai utilizar o soma-si, que ele tem o intervalo, o critério e o intervalo de soma. Você só tem uma condição ali. Agora, se você quer utilizar ele para mais de uma condição, aí sim você coloca mais no plural, você usa o cis. E na média é exatamente igual. E aí agora a gente vai entender o que é o conte-cis. Lembrando que a gente está fazendo uma aula, pessoal, de uma evolução. A gente entendeu primeiro o que era o si, entendeu o CA e o CO, a gente entendeu o soma-si, média-si e o conte-si, e agora a gente vai entender o soma-cis, conte-cis e média-cis. Então, basicamente, segue a mesma linha de raciocínio, por isso que eu gosto de ensinar elas seguidas uma da outra. Segue a mesma linha de raciocínio. Só que se você domina essas fórmulas bem, se você domina o si, domina o soma-si e o soma-cis, e todos esses que englobam isso aí, você vai conseguir fazer coisas realmente extraordinárias no Excel. Você vai conseguir pegar e juntar fórmulas, vai pegar e resolver problemas que antes você levaria horas e horas para estar quebrando a cabeça ali para fazer. Horas e horas para conseguir entender e pegar informação. Se você conseguir entender isso perfeitamente, você vai conseguir colocar em prática e vai otimizar seu tempo usando a ferramenta de uma maneira surreal. Então a gente já tem aqui o soma-si e o soma-cis. Na média é exatamente igual. Se eu colocar ela aqui, ó, rastela para o lado, percebam que aqui, ó, as linhas de seleção, as linhas que eu estou selecionando a coluna para participar da fórmula, ela também foi para o lado. Só que aí eu não preciso quebrar a cabeça, eu só preciso entender o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui no meu soma-si? Ele está me pedindo primeiro um intervalo, depois o critério e depois o intervalo da soma. O que eu quero que some? Eu quero que some somente o que está no galpão A. Deixa eu só tirar o filtro aqui, para ficar mais visual. Eu só quero que some somente o que está no galpão A. Então perceba que o meu critério ele continua bloqueado. Eu travei ele não mexeu, está ali no galpão A. Só que a minha coluna AC, que era a coluna do intervalo onde está o critério, ela alterou. O galpão não está na coluna AC.
Então eu vou pegar ele, já que eu entendo como que ele está funcionando, e vou arrastar ele para cá de novo. E aí no AE, é onde que é o intervalo de soma, que é a coluna AE, ela também foi para o lado. Tem alguma informação aqui? Não tem. Então eu tenho que arrastar essa informação para cá também. Eu tenho que arrastar essa seleção para cá. E aí eu vou conseguir realizar a soma. E aqui eu vou alterar, não vai ser mais soma se, vai ser um média se, só para a gente entender. E aqui ele está puxando a média para mim do galpão A. Aqui embaixo eu posso fazer a mesma coisa, arrastar para o lado. E aí os critérios estão alterando. Perceba que tudo que está bloqueado continua no mesmo lugar, que é o galpão e o eletrônico. E aí a única coisa que eu preciso fazer é corrigir os intervalos e o intervalo de soma. O intervalo de soma ele tem que voltar para onde que é para somar, que é a coluna AD. O intervalo do critério 1 está na coluna AC, ele tem que voltar para a coluna AB, que é onde que tem a informação do galpão, aqui eu consigo arrastar ele. E o intervalo do critério 2, que está AD, esse AD aqui é onde que eu estou somando. Então não é aqui que eu quero que tenha o critério. Então eu volto ele para cá também, para a coluna C. Quando eu puxo, ele vai me dar o resultado. Vamos ver por que está zerado. Eu estou pedindo o intervalo do galpão A. Intervalo de soma galpão A, tá ok. AC. Não, aqui ó. É aqui que está o erro. No intervalo AC, não é. Ele tem que somar no AD, que é aqui que ele vai realizar a soma. E aqui no AD, ele tem que voltar. Então vamos só puxar para vocês verem como fica bem mais complexo eu mexer ela aqui do lado, né, manualmente aqui, do que eu escrever. Se for para mim escrever, fica muito mais fácil. Eu quero que some, qual que é o intervalo de soma? Coluna AD. Então eu quero que soma coluna AD. Pronto, vou mexer aqui na escrita. Para mim é muito mais fácil mexer na escrita do que ficar ali, porque fica um em cima do outro. Fica uma seleção em cima da outra. Eu não consigo enxergar bem. Intervalo do critério 1. Qual que é meu critério 1? Galpão A. Então meu intervalo do critério 1 tem que ser AB mesmo, tá correto. Já estou conseguindo ler a fórmula. A gente saber ler a fórmula é a coisa mais importante hoje aqui dentro do Excel, para você conseguir lidar bem. Tem hora que você recebe uma planilha que ela está desconfigurada e você precisa entender qual que é o erro dela, por que ela não está puxando certo, por que ela não está funcionando. E para você entender isso, você precisa saber, basicamente, ler uma fórmula. Então aqui a gente está aprendendo a ler essa fórmula. AB está certo, é o intervalo do critério 1. Critério 1 está correto, é galpão A. Perceba que a hora que eu clico lá, ele está selecionado, ó, galpão A. AD é o intervalo do critério 2. Onde que está esse AD? Está no intervalo de soma. Eu não quero que ele some. Eu não quero que ele puxe do intervalo de soma. Eu quero que ele puxe do intervalo do critério. Qual que é o critério que está aqui? Eletrônico. Então, qual é a coluna que está o eletrônico? Coluna AC. Então, eu venho e apago e coloco a coluna AC. Quando eu dou um Enter, aí ele me dá o resultado. Ele me dá a soma dessas colunas. Então é mais trabalhoso, só que vocês precisam fazer isso para vocês conseguirem ler a fórmula. Agora, quando eu troco ela por média cis, ela me dá o retorno em média. Então, para que eu vou utilizar essas fórmulas, Glênio? Você vai utilizar essas fórmulas quando você tiver muitas condições, quando você tiver com uma tabela com uma quantidade de dados muito grande e você precisa somar dados vinculados, você precisa realizar a soma de mais de um critério, não só do galpão, não só do produto, e sim do galpão e do produto em conjunto. Você tem hora que a gente precisa utilizar, pessoal, por exemplo, vamos dar um exemplo na prática. Eu tenho um controle do meu RH, e eu trabalho hoje no meu RH, e lá eu tenho uma base de dados gigantesca, onde fala qual foi a data que os colaboradores foram desligados, e a cada data, por exemplo, no dia 14/11, eu tenho que foi desligado 38 colaboradores. No dia 15, mais 20 colaboradores. No dia 16, mais 10 colaboradores. E esses colaboradores, eles não foram desligados somente na data igual. Eles têm, cada um deles trabalha em uma empresa distribuída no país. Uma trabalha no Belo Horizonte, outra trabalha em Montes Claros, outra trabalha em Betim, outra trabalha em Uberlândia. E eu preciso fazer uma soma de quantos colaboradores foram desligados na data do dia 15 pela matriz pela matriz de Montes Claros. Eu preciso saber também, eu só quero saber quantos foram os colaboradores que foram desligados com um tempo mínimo de 1 ano.
Então, quando isso começa, essas informações começam a ficar mais complexas, as perguntas começam a ficar mais complexas, são essas fórmulas que a gente vai utilizar para conseguir saber resolvê-las de maneira mais ágil, de maneira mais prática. Então, a soma e a média cis, ela é bem tranquila. Eu acredito que depois que vocês aprenderam o singular, que é o soma-si, conta-si e o média-si, fica fácil. Então, quis só passar para vocês aqui nessa tabelinha um pouquinho. E aqui nessa tabelinha nossa, a gente vai pegar isso mais visual. A gente, na aula passada, a gente fez a mesma coisa, só que somente no singular. E aqui hoje a gente vai fazer a mesma operação adicionando mais condições. Então vou colar valores aqui, porque está em fórmula PROC-V ainda nessa planilha. Colei. Aqui eu estou nos valores. E aqui na nossa primeira questão utiliza a fórmula cis para somar os valores de acordo com cada consolidado. Eu quis dar uma resumida porque eu já sei que vocês vão entender. Então, o que são os consolidados que a gente tem? Consolidado à vista, que foi pago no dinheiro, o cara pagou à vista no dinheiro. Consolidado à vista, que foi pago no cartão, exemplo, no cartão de débito. Aqui à vista no dinheiro, à vista no cartão de débito. Consolidado parcelado no dinheiro, que é basicamente o carnê, não quis colocar carnê, mas seria um carnê aí que você paga ali no dinheiro, só que é parcelado, você parcela ele. E o consolidado parcelado no cartão, que é no cartão de crédito, onde você parcela ele no cartão de crédito. Então aqui dentro de cada consolidado a gente tem dois parâmetros, duas condições. Dentro desse à vista no dinheiro, à vista no cartão, esse parcelado dinheiro e parcelado cartão. Então eu vou precisar realizar a soma utilizando esses dois parâmetros, essas duas condições. E depois a gente vai brincar um pouco com essa planilha aqui, porque ela tem diversas opções. Tem pagamento, tem produto, tem aqui o cliente, tem o vendedor, tem a data, então a gente pode brincar com ela. Mas primeiro vamos seguir o feijão com arroz. Eu gosto de ensinar o feijão com arroz, porque vocês entenderem como funciona, vocês conseguem colocar isso em qualquer outra situação. Então feijão com arroz é igual soma cis, a única diferença da última é que adiciona um S. O intervalo de soma é onde eu quero que some, então é o valor da venda, que é a coluna G até a coluna G, ela não sai daí. Quando eu dou um ponto e vírgula, ele me pede qual que é o primeiro intervalo do critério, que é o critério 1. Eu posso utilizar tanto a vista quanto o dinheiro. Então eu vou perguntar primeiro qual que é o critério que eu vou usar é a vista, e aí eu vou olhar na minha tabela onde que eu encontro esse critério à vista. Eu encontro no coluna C? Não, porque aqui tem só o cliente. Eu encontro na coluna E? Não, porque aqui tem um produto. Eu encontro ele na coluna D, porque aqui na coluna D está escrito à vista e parcelado. Então eu vou encontrar ele, selecionar essa coluna, dei o ponto e vírgula, agora vem a hora do critério. Eu posso tanto escrever, abrindo aspas, escrever esse critério. Eu vou até escrever, para ficar visual, à vista. Então eu já dei o primeiro critério, eu dei o intervalo e agora eu estou dando o primeiro critério. Agora eu vou dar o segundo critério, que segue a mesma ideologia, o mesmo funcionamento do intervalo 1, critério 1. Ele é idêntico. A única coisa que eu vou mudar é da onde que eu estou buscando esse critério e qual é o critério que eu quero colocar agora. Qual é o critério que eu quero colocar como segunda condição. E qual que é o critério que a gente vai colocar como segunda condição? Critério de dinheiro. Então eu vou perguntar, já que meu critério é dinheiro, eu vou olhar na tabela de A até I e vou olhar tabela por tabela para me saber onde que eu encontro esse critério escrito dinheiro. Pronto, coluna I, no método está escrito dinheiro e cartão. Então é aqui que eu vou encontrar o intervalo do meu critério. Dei um ponto e vírgula para finalizar o primeiro parâmetro, né, o primeiro intervalo de critério, e agora eu vou dar o critério 2. No critério 2, como já está escrito, é dinheiro. E aí, se eu fechar e der um Enter, ele já fez a soma. Então perceba o que eu pedi para o meu soma-cis fazer. Eu quero, soma-cis, que você realize uma soma somente das vendas que forem à vista e as vendas que forem no dinheiro. E aí vocês querem brincar um pouco? Já vamos começar a brincar um pouco para ficar mais dinâmico? Agora, Glenn, eu quero trabalhar com mais de um critério. Eu não quero só 2 critérios, eu quero 3 critérios. E aqui, perceba que eu tenho o vendedor 01 até vendedor 07. Alguns vendedores se repetem. Agora eu quero que ele some também. Vou dar mais um critério para ele. E para dar mais um critério, o que eu faço? Eu aperto o ponto e vírgula e continuo colocando critério. Agora, o próximo critério que o meu chefe me pediu foi: eu quero que você só realize a soma do vendedor 07.
Se o vendedor 07 tiver realizado venda à vista e ele tiver realizado venda no dinheiro, eu quero que você some quanto que ele vendeu. Então aí eu vou colocar, qual que é o critério? Vendedor do 07. Onde que está esse critério na minha tabela? Na coluna de vendedor. Então eu vou selecionar a coluna B. E aí o critério, eu posso escrever vendedor 07 e dar um Enter. Ou eu posso selecionar alguma célula. Pronto. Percebam que, a hora que você entende qual que é a jogabilidade da função, como que ela realmente roda, fica fácil você começar a adicionar mais parâmetros. Então o que eu fiz aqui agora? Além de eu ter pegado o valor à vista e somente no dinheiro, eu ainda filtrei mais um pouco. Eu ainda coloquei um pouco mais de condição. Eu quero que some somente as vendas que forem à vista, somente as vendas que forem pagas no dinheiro e somente as vendas que forem do vendedor 07. Se a venda for do vendedor 01, 02, 05, 09, 010, 11, 12, não quero que some, eu quero que você ignore. Quero que você vá lá na minha tabela, passa um pente fino, olha, se tiver vendedor 07, já está ok, validou o parâmetro. Se for à vista, tá ok, validou o parâmetro. Se for o método do dinheiro, tá ok, validou o parâmetro, aí sim você vai somar. Se responder todas essas questões, você vai lá e realiza a soma. Vamos adicionar mais um parâmetro para a gente brincar mais um pouco ainda? Além de ser do vendedor 07, além de ser do pagamento à vista, do método do dinheiro, eu quero que realmente só me traga... Agora a gente tem que colocar o intervalo do critério 4. Eu quero que só me traga se for do produto boné. Se o vendedor 07 tiver vendido qualquer outro produto, eu não quero que some. Eu só quero que some se for boné. Então, qual é que é o meu quarto critério? Boné. E onde que eu vou encontrar o nome boné aqui na minha tabela? Na coluna E, onde que tem os produtos. Então, eu seleciono a coluna E, dou um ponto e vírgula, e aí eu posso escrever boné da maneira que está escrito na tabela, ou eu posso selecionar lá. Eu vou escrever para começar a ficar visual. Quando eu dou um Enter, então se ele retornou um 0, ou é porque o boné está com espaço, ou é porque o vendedor 07 não teve nenhuma venda de boné. Vamos dar uma olhada, vamos conferir. Boné tá ok aqui, vamos ver se aqui tá tudo ok. Boné, vou copiar, que ali tem um vendedor 07 que tá com boné. E vamos colar. Acho que o boné do acento não tá pegando. Quando der isso, qualquer erro que der, que vocês colocaram o produto e não puxou, seleciona a célula. E aqui ele está no Soma Sys, vendedor 07, boné. Ah, entendi. Por que que não está somando esse aqui, ó? Vou até pintar de amarelo para vocês verem e ficar entendido. Por que que não está somando isso? Ah, é o vendedor 07, foi à vista, é boné. Por que que não somou? Por que que está me retornando 0? Porque o método tá cartão. E o método que eu coloquei como critério para somar foi dinheiro. Aqui eu posso até apagar aqui, ó, porque eu achei que estava escrito errado o boné meu do boné da tabela, mas não era. Eu posso colocar aqui. Por que que não somou? Porque um dos meus critérios não foi correspondido. Na linha 17, onde foi respondido como ok, vamos dar verdinho nos critérios que foram respondidos. Vendedor 07, ok. Foi à vista, ok. Foi boné, ok. Então, 3 critérios que eu selecionei na fórmula Soma Sys foi respondido. Só que o último critério não foi. O último critério deveria ser à vista e foi cartão. Por isso que o valor de venda aqui, que é o valor que a gente está somando, ele não foi somado. Porque se aqui fosse à vista, ele aconteceria. Vamos trocar só para a gente ter uma... Se aqui fosse dinheiro, ele aconteceria. Vamos trocar para a gente ter uma ideia? Se ali vai mudar, se aqui nesse valor vai mudar para 40, porque todos os critérios foram respondidos. Apenas esse que não. Então se eu mudo, pronto, ele alterou para 50, que é o valor de venda. E agora sim, o critério, ele ficou respondido. Então vocês percebam que, utilizando o Soma Sys, entendendo ele, eu posso ir crescendo mais, e adicionando mais intervalo, mais critério, adicionando mais intervalo, mais critério. Então, quanto mais intervalo e critério eu adiciono, mais ele vai filtrando e poucas coisas ele vai somando. Se eu altero aqui
A de vendedor 07, que é um dos meus critérios, e eu vou colocar agora vendedor 01, a gente vai entender o que aconteceu. Ó, adicionei vendedor 01, não somou ninguém. Deixa eu voltar aqui para cartão, que é o que estava. Vendedor 01 não somou ninguém. Vamos encontrar um vendedor 01 aqui? Aqui, ó, vendedor 01, já encontrei. Vou pintar ele de amarelo para a gente ver por que ele não somou. E aqui eu já sei o motivo dele não ter somado. Vamos ver qual o critério da minha fórmula que ele correspondeu. Primeiro critério, à vista. Ele já não correspondeu ao primeiro critério. Então tá vermelho, já não vai somar mais. Segundo critério, dinheiro. Também não respondeu ao meu critério dinheiro. Já não vai realizar a soma. Aqui percebam que quando é condição do soma cis, todos têm que ser verdadeiros. Se um critério que eu selecionar, por exemplo, o critério parcelado aqui, e eu coloquei que eu queria que fosse à vista, e aqui já está parcelado, não vai realizar a soma. Um único critério eu posso colocar 10, 20, 30 critérios dentro da fórmula soma cis. Mas se um desses únicos critérios falhar, ele não realiza a soma. É igual em casa de aposta. Quando você faz aquele cartãozinho de casa de aposta, você aposta em 30 jogos. Em 30 jogos. Dos 30 jogos, se você acertar 29 e um único você errar, você não ganha a aposta. Você perde tudo. E aqui no Soma Cis é da mesma maneira. Você só vai ganhar, só vai realizar a soma se todos os critérios que você escrever ali dentro forem verdadeiros. E para o critério ser verdadeiro, ele precisa existir aqui dentro. Ele precisa estar condizente na linha 15 em todas as colunas que eu selecionei de critério. Então eu já vi que o parcelado não tá, o cartão não tá, ó, boné tá. Então boné tá verde. Vendedor 01 também tá. Vendedor 01 tá verde. E para esse critério funcionar, para somar essa coluna 15 aqui da maneira que eu queria, o que eu preciso alterar? O que precisa ser? O parcelado ele precisa ser à vista. Perceba que continua 0, mas já alterei o parcelado para à vista. E o cartão ele precisa ser dinheiro. E assim, no momento que eu altero o cartão para dinheiro, lá na minha coluna de valor, ela também já altera. E aí eu posso aumentar um pouquinho mais. Aqui dentro das minhas datas, tá 18/10, mas eu vou alterar essas datas. Vou colocar 01/11 de 2022. E eu vou arrastar para baixo aqui. Beleza. E agora eu vou copiar e sair colando aqui só para ficar algumas datas repetidas. Para ficar uma coisa bem aleatória, mas bem repetido. Beleza. Além de eu quiser, já coloquei a data, além do meu chefe me pedir para somar somente à vista, para somar somente o que for dinheiro, também com a condição só do vendedor 01, também com a condição de ser só o produto de boné, ele ainda me deu um outro critério que é, Glênio, eu quero tudo isso, mas eu só quero da data específica. Então, é um critério a mais. Então, eu vou selecionar o critério da data, que ele já quer data. Onde que está a data? Na coluna A. Então, eu vou selecionar o critério da data. E agora, eu não quero ficar escrevendo data. Dá trabalho demais ficar escrevendo data. Eu quero selecionar a data específica. Ele me pediu a data do dia 11. Então, eu vou selecionar a data do dia 11. Vou travar e vou dar um Enter. Por que que deu 0? Porque provavelmente todas as informações dessa tabela, nenhuma linha, nem a 10, nem a 11, nem a linha 7, nem a linha 16, nenhuma dessas linhas responde a todos esses critérios que eu criei aqui. Então vamos entender, vamos caçar uma linha que dá mais ou menos ali, que parece que está respondendo aos critérios, mas não responde, porque se respondesse teria somado. Vamos caçar uma, ó. Data do dia 11, vou caçar um dia 11 com vendedor 01. Será que tem algum dia 11 com vendedor 01 aqui? Não tem. Então vamos transformar. Então aqui agora vai ser vendedor 01. Pronto. Aqui dentro dos meus critérios, eu já vou colocar aqui todos em azul, só em amarelo para destacar. Agora toda essa linha, ó, a gente vai focar nessa linha 17 para a gente aprender o que está acontecendo. Na linha 17, eu tenho um total de 9 colunas. Dessas 9 colunas, eu consegui colocar dentro dos meus critérios 1, 2, 3, 4, 5.
De 9 colunas da minha tabela, 5 fazem parte da minha fórmula soma-sis e 5 dessas colunas são critérios para que realize a soma. Então aqui a gente já entendeu, até aqui a gente já entendeu. Então vamos para o primeiro critério. O primeiro critério que eu falei que só vai somar se tiver é o critério à vista. Então vamos olhar na coluna 17. Está à vista? Está à vista. Então vamos pintar de verde. O primeiro critério foi correspondido, está verdadeiro. O segundo critério é dinheiro. Tá dinheiro? Não tá dinheiro. Então vamos alterar. Ó para vocês verem. Só de eu alterar dinheiro, já aumentou o valor aqui. Então o que que isso significa? Que todos os outros critérios que eu coloquei, eles estão correspondentes. Eu coloquei o critério da data, a data está aqui. De vendedor 01, vendedor 01 está aqui. De ser à vista está aqui. De ser boné está aqui. E de ser dinheiro. Então por isso que ele realizou a soma. Então a soma, quando a gente utiliza o soma-sis, eu posso ir crescendo esse critério, pessoal, com 10, 20, 30 critérios, 40 critérios. Mas isso aqui eu estou batendo na tecla com vocês do soma-sis e não estou entrando tanto no detalhe do média-sis, porque é a mesma lógica. Se você sabe, não tem como você saber fazer soma-sis e não saber fazer média-sis. É idêntico. A única coisa que altera é a informação que vai te resultar. Uma vai resultar em soma, a outra em média. Mas o intervalo que você vai buscar de soma e de média é o mesmo. Os critérios que você vai utilizar para somar e para realizar a média são os mesmos. A lógica da fórmula ela é idêntica. A única coisa que muda são essas palavrinhas aqui, ó. Que aqui tem soma-sis e aqui é média-sis. Aqui, só que aqui não vai dar um média-sis, não vai dar um retorno bacana. Vai retornar 50 ainda porque só tem uma informação correspondente a esses critérios que eu coloquei. Que é só essa coluna 17. Beleza? Acredito que ficou bem bacana esse entendimento aqui do soma-sis. Joguem isso para o média-sis. Vou formatar novamente como tabela aqui para ficar bonitinha a minha tabelinha. Vou converter em intervalo novamente. Então beleza, já voltei aqui a tabela para o que era antes. Agora vou voltar ao básico. Ó, para vocês verem o tamanho que essa fórmula ficou. Igual média-sis, G.G, ponto e vírgula, D.D, ponto e vírgula, critério à vista, ponto e vírgula, I, ponto e vírgula, dinheiro. Então só aqui ó, até o final a gente tem uma quantidade alta de critério. A fórmula ela já começa a ficar maior, já começa a ficar com um desembolar melhor. Só que aí a gente vai voltar para o arroz com feijão. Isso aqui a gente abriu uma janelinha dentro da aula, onde eu mostrei para vocês o potencial do soma-sis e do média-sis. Só que agora a gente vai voltar para arroz com feijão. Porque não adianta nada vocês quererem comer lá na frente, querendo comer coisa boa, sem saber fazer um arroz com feijão bem feito. Não adianta de nada. Vai errar lá na frente. Então não antecipem um passo. Vai devagarzinho, o arroz com feijão bem feito é a fórmula impecável para qualquer coisa. Então aqui a gente vai voltar para essa fórmula. Ao invés de apagar ela, vou apagar porque eu coloquei o média-sis, vou recriar ela. Igual soma-sis. O que ele está me pedindo? O intervalo de soma, que é o valor de venda, ponto e vírgula. Agora ele está me pedindo o intervalo do critério 1. Qual que é o critério 1? À vista. Então o intervalo do critério 1 é o pagamento, D e D. O critério 1 eu posso escrever à vista, eu tenho que escrever exatamente idêntico ao que está na tabela, porque senão dá erro. Se eu não quiser escrever, porque a palavra é difícil, eu vou selecionar ela e vou travar. Pronto. Já selecionei o critério. E ela quer também que eu some somente o que foram pagos no dinheiro. Então o critério é dinheiro. Onde que está o dinheiro na minha tabela? Na coluna I, no método. Seleciono o intervalo do critério. E agora eu seleciono o critério, que é dinheiro. Travo ele. Fecho a fórmula. E aqui ela já me retornou a fórmula do valor. Aqui é a mesma coisa. Igual soma-sis. Agora a única coisa que vai mudar é porque ali é a vista no dinheiro e aqui é a vista no cartão. Então o único critério que vai mudar é o cartão. Só que o intervalo que eu estou buscando nesse critério não altera, porque o método tá dinheiro e cartão está na mesma coluna. Então soma-sis, o intervalo de soma é o valor da venda. O intervalo do critério 1 é o primeiro critério. Qual que é o primeiro critério que eu quero? A vista. Então eu vou selecionar a coluna que tem esse critério à vista. Vou selecionar o critério. Agora eu vou para o segundo critério, dou um ponto e vírgula. O segundo critério está no método, que é o cartão, e eu vou selecionar a célula que tem a informação escrita de cartão. Fecho e ele já me dá um retorno. Perceba que
A diferença de uma fórmula para outra é quase nada. A única coisa é da onde que eu estou buscando. Por exemplo, dessa para aquela ali, a única coisa que vai alterar é a célula I8 e a célula I7, que é da onde eu estou buscando o segundo critério. Ele me dá a mesma informação de uma maneira diferente, que é R$280, R$350. E a única coisa que eu precisei alterar foi o último critério da fórmula, que é o critério do método, que fala se é dinheiro ou se foi pago no dinheiro ou se foi pago no cartão. Ok. Consolidado, parcelado e no dinheiro. Então, o que a gente vai alterar aqui agora? A gente vai manter a coluna à vista, né? Só que a gente vai alterar o critério, não vai ser mais o critério à vista, vai ser o critério parcelado. E a gente vai manter também o critério do método. Só que aí a gente vai alterar a coluna do método. Só que a gente vai alterar só o critério. Então, basicamente, todas essas fórmulas que a gente vai criar aqui, ó, elas são bem parecidas, bem idênticas, só muda algumas coisinhas, pequenos detalhes, mas que já trazem uma informação diferente. Igual soma cis, eu quero que some se determinadas condições que eu estou dando forem verdadeiras. Primeiro eu quero te falar o valor, o local onde que você vai somar. Segundo, eu vou te falar o critério que eu quero que você some, e o critério agora é parcelado. Segundo critério que eu quero te falar é, você só vai somar se tiver sido pago no dinheiro, mesmo que tenha sido parcelado. E aí agora eu tenho um outro retorno, R$380. Veja aqui, sumiu a tela. Deixa eu compartilhar a tela novamente com vocês. Só um minutinho. Foi me falado que sumiu a tela. Vê se retornou a tela aí para vocês. Voltou? Fechou. Então, beleza. Ok. Então, vamos lá. Então, aqui a gente já... Vocês percebem que ensinando bem básico. Eu estou ensinando vocês o básico. Mas essas fórmulas aqui que vocês estão aprendendo agora são fórmulas que só quem sabe o Excel avançado consegue fazer. Então, se tiver entrando na mente de vocês essa fórmula aqui do soma cis, mesmo que com poucas condições, é porque a didática de vir do início do si, do soma si e o soma cis está dando certo. Porque eu conheço muita gente que mexe com Excel há muito tempo e não consegue entender o que é um soma cis e o que é um média cis. Que começa a ver ele com um bicho de 7 cabeças. E se você não entende ele do início, da raiz, até você concluir, ele realmente se transforma num bicho de 7 cabeças. Porque você começa a ver critério, a ver parâmetro, a ver intervalo de soma e não consegue entender nada. Então, do zero até o início, você consegue pegar melhor. Então, isso aqui vai ficando mais fácil. Eu posso até acelerar um pouco o procedimento. É igual soma cis, intervalo de soma. Eu seleciono a coluna que eu quero que some. No intervalo do critério, eu vejo qual que são o critério parcelado e cartão. Eu posso selecionar primeiro aqui o método e colocar cartão. E depois eu posso selecionar o pagamento e colocar parcelado, que foi o que pediu. Eu fecho, ele me dá o retorno já do que foi pago no consolidado, parcelado no cartão. Deixa eu só passar aqui que ficou um pouquinho borrado. Ok. E ele já me dá esse resultado, R$240. O que são esses R$240 aqui? Não é um número qualquer. R$240 foi o valor vendido, parcelado, pago no cartão de crédito. Foi esse valor que a minha loja vendeu no método do cartão de crédito e no pagamento parcelado. Então aqui em investimento é a mesma coisa. A única coisa que vai alterar no investimento é o local da onde que eu estou buscando isso. Então vamos copiar aqui, vamos colar para ver o que acontece. Continua sendo 350. Por que continua sendo 350? Porque eu fui malandro. Eu bloqueei o critério 1 e bloqueei o critério 2. A coluna, quando eu estou arrastando para baixo, ela não vai para o lado. A coluna de intervalo aqui, ó. A coluna I, ela não vai para o lado. Como eu não travei a coluna I, se eu jogo ela aqui, agora sim ela vai para o lado, ó. Não é mais coluna I, agora é coluna J. Percebam? Vocês têm que ter maldade nisso. Na onde que vocês vão copiar e colar. Se eu copio e colo para baixo, tudo que está escrito aqui, ele vai descer também uma casa, ou 2 casas, ou 3 casas. Se eu copio e jogo para a direita ou para a esquerda, tudo que está aqui, ó, todas essas colunas selecionadas, essa seleçãozinha aqui que fica colorida, elas também vão pular para a direita ou para a esquerda, de acordo para onde eu copiar e colar isso. Só que se eu travo,
ela não vai. Como eu travei o critério, eu posso ir para qualquer lugar dessa tabela, eu posso copiar e colar em qualquer lugar dessa tabela, que ele vai se manter fixo ali, buscando a informação da mesma coluna e da mesma linha. Então aqui, como é para baixo não tem problema, a coluna ela continua a mesma, ela vai até lá no final das linhas. Só que agora não quero que busque essa soma do intervalo GG, que é o valor de venda. Eu quero que busque essa soma do intervalo F. Eu poderia simplesmente apagar e selecionar a coluna, mas eu quero escrever para vocês entenderem. FF. Quando eu dou um Enter, aqui foi o valor que eu investi. E aqui foi o valor que eu vendi. Daqui do lado, da mesma maneira, se eu copiar e colar, ele não vai se desfazer, ele vai ficar somando ainda com o critério à vista e no cartão, na coluna GG, que é a coluna G aqui. E eu quero alterar, eu não quero que soma na coluna G. Coluna G não é mais o meu parâmetro de soma. O meu parâmetro de soma, o meu intervalo de soma agora é a coluna F. Então, quando eu seleciono e solto aqui na coluna, altero e solto na coluna F, ele me dá o investimento que eu tive em produtos que foram vendidos à vista, pagos pelo cartão. E aqui ele me dá um consolidado do valor que eu investi em produtos que foram vendidos à vista, pagos pelo dinheiro. E aqui embaixo da mesma maneira. Começa a ficar mais tranquilo. Começa o entendimento a ficar um pouco mais tranquilo. Ó, perceba, copiei, joguei aqui embaixo. Era para estar mostrando aqui 380, porque a hora que eu peguei aqui o 350 e joguei aqui, ele continuou igual. Por quê? Que aqui, que eu estou selecionando 380, copiei e colei ele aqui embaixo, ele desceu e diminuiu R$30. Por que isso aconteceu? Porque eu não travei nenhuma célula. E aí, o que aconteceu na minha célula? Aqui, essa célula minha, ela está correta. Está buscando do dinheiro, está buscando do parcelado. Ok. Essas são as duas células. Agora aqui embaixo, quando eu selecionar, está buscando de células diferentes do que eu queria. Eu não quero que busca do à vista e nem quero que busca do dinheiro. Eu não quero que busca do à vista. Então, a vista, ela desceu. Eu não quero que o critério meu que ele se mova. Eu quero que o meu critério ele continue o mesmo. Porque aqui onde eu estou consolidando vai ser sempre parcelado e no dinheiro. Então, independente da fórmula que eu jogar aqui, eu sempre vou querer saber informações parceladas e no dinheiro. Então, eu vou travar essas células. Dinheiro é a célula I7, que está aqui em verde. Aperto F4 nela. E parcelado é a célula D8, que está aqui em roxo. Aperto e travo ela. Agora, quando eu copiar e jogar ela aqui embaixo, ela já vai vir com o mesmo valor lá de cima. E aqui eu só vou precisar alterar agora o valor do produto. Deixa eu ver se sumiu. Não. A tela está ok, né, pessoal? Só me confirma. Tela ok? Beleza. Então, fechou. Então, aqui agora, quando eu vou no meu soma cis, a única coisa que eu preciso alterar é o intervalo que ele está somando. Porque antes eu queria um intervalo do valor de venda e agora eu quero o intervalo do valor de produção. Então, eu vou apagar o G e vou selecionar a coluna de valor de produção. Pronto. Aqui, da mesma maneira, eu vou travar os critérios, porque os critérios sempre vão continuar os mesmos. Eu seleciono o critério duas vezes, deixo selecionado, aperto F4. Vou copiar a fórmula e colar aqui embaixo. E agora eu vou alterar da onde que está puxando o intervalo de soma. Não é mais GG, é FF. Pronto. E aqui eu tenho já as informações consolidadas. E agora a média vendida é a mesma coisa. Perceba, agora eu vou fazer uma coisa bem diferente. Eu não vou criar a fórmula média cis. Não vou criar essa fórmula média cis do zero. Que eu acredito que vocês já tenham entendido. Eu vou dar uma dificultada agora na passagem da informação. Ao invés de eu criar a média cis, eu vou utilizar a média que eu criei, que é a soma cis. E eu vou transformar essa soma cis em média cis aqui embaixo. Porque vai puxar do mesmo lugar, com os mesmos critérios e as mesmas condições. A única coisa que vai mudar é a palavra. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso apenas copiar a minha fórmula, jogar ela aqui embaixo e alterar o nome dessa fórmula. Pronto. E eu quero que vocês tenham esse pensamento no Excel.
Não é? Agora na aula eu sei que a gente precisa fazer do zero, precisa criar as coisas para ficar na mente. Por isso vocês têm uma planilha de atividade, tem a provinha, porque é para grudar na mente de vocês. Mas no Excel eu quero que, quando vocês começarem a utilizar ele, que vocês vejam caminhos de fazer as coisas mais rápido. Ia demorar uma década para mim escrever igual média CIS, selecionar tudo para mim fazer essa informação aqui. Sendo que eu posso simplesmente vir, copiar, jogar ela aqui, apagar a nomenclatura da primeira fórmula, escrever a fórmula que eu quero agora, que segue a mesma nomenclatura, e dar um Enter. E aqui eu tenho o resultado. Da mesma forma que eu posso fazer aqui embaixo. Se a média e a quantidade do valor da soma já está no local certo, as colunas estão no locais certos, a única coisa que eu vou fazer é alterar essa nomenclatura. Lembrando que o média CIS e o soma CIS funciona exatamente igual. Não tem nenhuma alteração. A única alteração é que uma retorna soma e a outra retorna média. Mas a nomenclatura delas é idêntica. Tanto que eu posso fazer isso em livre demanda. Eu posso pegar uma fórmula soma e transformar em média. E pegar uma fórmula média e transformar em soma. Então lembrem-se muito disso. E agora a gente vai para o CONT-SIS, que é a nossa último exercício, que é o CONT-SIS. Aqui eu posso colocar a quantidade igual CONT-SIS. Lembra o que o CONT-SIS faz? Ele conta, não é soma, não é média, não é menos, não é máximo, não é mínimo. A única coisa que ele faz é contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas vezes ele achar o parâmetro que eu estou dando. Se o parâmetro que eu dei, por exemplo, na vida real, CONT-SIS, eu quero que você vá lá no Shopping Center e eu quero que você conte todas as pessoas que forem do sexo masculino e que estiverem com a cor de camisa vermelha. E ele vai estar andando lá dentro do shopping. Ó, pra vocês verem o exemplo. Eu quero que ele conte dentro do Shopping Center todas as pessoas que forem do sexo masculino e que estiverem com a camisa vermelha, com a camisa de cor vermelha. Então ele vai andar lá dentro do shopping inteiro, vai começar a andar. Passou um cara masculino de camisa verde, ele conta? Não. Ele ignora e continua andando. Passou uma mulher de camisa vermelha, ele conta? Não. Ele ignora e continua andando. Passou uma pessoa de camisa vermelha do sexo masculino, aí opa, levanta o dedinho. 1. Passou mais uma pessoa? 2. Passou a terceira pessoa? 3. Passou um bonde com 20 pessoas? 23. Então ele vai contar todo mundo que se encaixar nessas condições que eu vou dar para ele. E aqui não é diferente. As condições que eu vou dar é à vista e no dinheiro. Então eu quero que ele conte todas as transações que foram à vista e no dinheiro. Então eu vou colocar um igual CONT-SIS. Ele vai me pedir o intervalo do primeiro critério, que é o intervalo método. O primeiro critério que eu quero é no dinheiro. E ele vai me pedir o intervalo do segundo critério, que é o pagamento, e o segundo critério, que é a vista. Pronto. Aqui dentro da CONT-SIS, como vocês bem lembram, é somente critérios. Eu dou critérios se aqui na tabela quantas linhas responderem a esse critério, ele vai contar. Se 2 linhas responderem a esse critério, ele vai contar 2. Se 3 linhas, vai contar 3. E a hora que eu dou o Enter, ele me retornou um valor de moeda, né? Porque estava em moeda, eu vou alterar o formato. Eu quero que ele me retorne em geral, que é o número. Então aqui eu tive 6 transações. Olha você ver a informação. Agora, depois que a informação ela fica concreta, pra vocês verem como fica mais fácil para me ler. Então, se o meu chefe me perguntar, falando que a gente não está vendendo à vista bem, a gente não está vendendo no dinheiro bem, eu vou falar com ele, ó, chefe, nós tivemos só essa semana 6 transações, que foi uma média de venda de R$ 58,33. A gente teve um investimento, a gente fez um investimento de R$ 220 e tivemos um valor de R$ 350. Se eu pegar e se eu quisesse adicionar mais uma informação e fazer só isso aqui, então a gente teve um lucro, chefe, de R$ 130. Então em 6 vendas, 6 transações, eu tive uma média de R$ 58 de preço bruto vendido e eu tive uma média de R$ 130 de lucro faturado. Perceba que agora a informação ela fica mastigada e você começa a enxergar a informação de uma maneira diferente. Agora, se você pega e você não usa o soma-si, não pega o média-si, não usa o CONT-SIS, e você bate o olho nessa tabela, você vai me falar quanto que você vendeu em média à vista, pago pelo dinheiro. Você vai me falar quantas vezes você vendeu que foi com esses 2 critérios?
você vai ter um trabalho muito maior, com muita mais dor de cabeça. E aqui não, aqui você já tem a informação. Vamos na quantidade agora. Lembrando aqui, ó, como o critério continua, só que eu preciso travar. Vamos ver que quando eu não travo, o que acontece? Eu estou indo para o lado algumas casas, uma, duas, estou indo duas casas para o lado. Quando eu não travo, o que acontece com esse critério? Ele também vai duas casas para o lado. Aqui estava no método, ele foi uma, duas, três casas. Estava aqui no pagamento, ele foi uma, duas, três casas para o lado. Isso você já tem que entender. Quando eu não travo a célula e eu pego ela e jogo ela lá no final do Excel, o meu intervalo que estava nessa célula selecionada, ele vai a mesma quantidade de casas para o lado. Vamos lá para ficar bem entendido? Digamos que eu só vou para essa casa aqui. Quando eu fui para essa, eu pulei uma, duas, três colunas. Eu pulei essa daqui, essa e vim parar nessa. Eu pulei três colunas. Então, quando eu seleciono aqui o intervalo, ele também pula três colunas. Ele sai do I e vai para o L. Agora, se eu copiar daqui e colar aqui, ele pulou do I para o J. Todas as informações minhas pulou de uma casa só. E agora eu não quero que pula nenhuma casa. Então eu vou travar tudo que para mim é viável travar. Como eu estou falando de critérios, eu vou travar todos os critérios. Pronto. E aí, a hora que eu colar aqui, ele vai me retornar 6. E a única coisa que eu vou precisar fazer é alterar o critério que está travado. Não é mais a vista no cartão, é a vista. Não é mais a vista no dinheiro, é a vista no cartão. E aí eu corto. E aí eu altero. Então eu tenho 5 produtos que foram vendidos à vista no cartão. Aqui agora eu tenho também um conto-cis que eu posso, agora como eu travei esse aqui, eu posso descer ele lá para baixo, não vai ter dor de cabeça nenhuma. Ele vai me retornar 6, só que agora eu vou alterar. Eu quero parcelado e no dinheiro, então eu altero mais de um critério. Aqui está à vista, eu vou alterar para parcelado, aqui está dinheiro, eu vou alterar, não, dinheiro está certo. Então eu altero só o pagamento. E eu tive 5 quantidades de transações que se encaixaram nesse determinado argumento aqui. Eu posso copiar essa informação e jogar para cá. E aqui a única informação que eu vou alterar, ali eu tinha alterado o dinheiro, agora a única informação que eu vou alterar é o pagamento, o método. Não é mais dinheiro, agora é cartão. Pronto. E agora, ó, se eu pegar aqui e selecionar tudo até embaixo, pessoal, daqui até aqui embaixo, eu tenho um total de 19. Se eu somar todos esses aqui, eu tenho um total de 19. Então eu já sei eu já sei destrinchado, eu sei mastigado no detalhe quais são as informações dessa tabela aqui. Eu sei o que eu vendi à vista, o que eu vendi no dinheiro. Se eu quiser saber, eu sei o que eu vendi no dia 11, no dia 8, no dia 17, quantas vezes eu vendi, o que foi calça, o que foi camisa. Então eu consigo ter essa noção. Aqui embaixo a gente vai fazer uma atividadezinha bem básica, eu só vou fazer ela. Foi basicamente o que a gente aprendeu lá em cima. Eu só vou fazer aqui embaixo e arrastar. Eu quero saber quais são quantas vendas cada vendedor teve. Então eu vou utilizar um soma-se, que é eu só tenho um intervalo, que é o intervalo do vendedor aqui. O critério, que é o vendedor 01, e o intervalo da soma. Então eu quero saber quanto que esse vendedor ele vendeu em valor. Então aqui eu posso colocar aqui, ó, só selecionar. Só pra gente ver, ó, exercício sim. Ele vendeu, o vendedor 01 teve em valor R$210. Deixa eu colocar aqui, formato em moeda, R$210. Quero saber quanto que o vendedor 01 faturou vendendo o short. Lembrando que isso aqui eu estou utilizando, era para utilizar conte-se, mas estou utilizando aqui só para vocês entenderem. É bem básico. Depois eu vou voltar e vou fazer o conte-cis. Igual soma-cis. Qual que é o intervalo de soma? Valor da venda. Posso selecionar aqui, porque não tem nada aqui embaixo que vai me atrapalhar. Qual que é o intervalo do critério 1? O vendedor 01, até lá embaixo. Então vou selecionar aqui no vendedor, que é o critério, e vou dar o critério, vendedor 01. Qual que é o intervalo do critério 2? O produto. Então vou selecionar o produto até aqui embaixo e vou dar qual que é esse produto. Ele quer o short. Então aqui eu vou dar o short. Vamos olhar se o short está escrito idêntico ao que está escrito ali. E se está dando um retorno aqui para não somar, é porque o vendedor 01 não vendeu nada com short. Vamos dar uma olhadinha. Vendedor 01 não vendeu short. Vamos alterar, só para ficar viável. Só para a gente ficar bacana. Pronto, vendedor 01 agora está vendendo short. Vamos entender por que ele não alterou. Talvez o short daqui esteja escrito errado.
A gente vai apagar e vai modificar. Intervalo da soma é o GG, então tá ok. O intervalo do critério 1 é o vendedor, então é do B até o 28, do B7 até o 28. Então vou selecionar B7 até o B28. Deixa eu selecionar porque o mouse está bem ruimzinho. Ok, B7 até o B25, né, na verdade. E esse aqui é o critério 1. Qual que é o critério 1? Vendedor 01. O intervalo do critério 2 é o produto. E qual que é o critério 2? O produto short. O short aqui provavelmente está escrito ou errado, ou ali está escrito errado. Porque o vendedor 01 ele pegou, o valor da soma ele pegou, só que do short ele não pegou. A gente vai alterar esse critério 01 e vamos escrever short. Continua dando valor, vamos ver o vendedor 01 se está ok. Vamos aqui ver o vendedor 01 se está todo ok. Vendedor 01 está ok, short ok, valor de venda ok. Intervalo da soma está ok. O intervalo do critério 1, B7 a B25 está ok. O intervalo do critério 8 é o B28. Vamos escrever também vendedor 01 para não ter nenhum erro. Ok. Intervalo do critério 2 é do produto E até o E25. Tá ok. Agora o short. Agora eu não sei porque ele não está dando o valor. Tem que ver se o vendedor 01 é short. A coluna está embaixo. Por causa disso. Coluna do produto ela está embaixo. Coluna do vendedor ela está embaixo. Vamos alterar a coluna do vendedor, que é o critério 1. Apaga. Vendedor 01. É por causa da coluna que a gente estava buscando. Quando eu busco só nesse intervalo aqui, ele não estava conseguindo encontrar o vendedor 01. Quando eu cresci o intervalo, ele encontrou e pegou o parâmetro. O vendedor 01 ele vendeu R$50 em shorts. Então isso aqui é só para a gente entender. Vocês podem utilizar essa tabelinha para essa finalidade, fazer as somas aqui de cada vendedor, de cada produto. Só que o que eu quero que vocês façam no exercício é o quantize, igual o quantize, para realmente contar quantas vendas ele realizou e não o valor. Quantize o intervalo vai ser aqui vendedor 01 e o critério, vendedor 01. Então se aparecer ele aqui 4 vezes, ele realizou 4 vendas, geral. Aqui agora é para saber quantas vezes ele realizou a venda de shorts. Então igual quantize o intervalo do critério 1, que é o produto, critério 1, que é o short, intervalo do critério 2, vendedor, e o critério 2, o vendedor 01. Eu quero saber quantos shorts ele vendeu. Vendeu um short só. Fechou? Esse restante eu vou deixar em branco, que aí vocês já ficam um pouquinho quebrando a cabeça para fazer. A gente finaliza essa aula hoje aqui aprendendo o quantize, soma-cis. Brinquem bastante com isso, com quantize, soma-cis, si. Não esqueçam as fórmulas. Essas fórmulas, sendo mais sério para vocês, PROC-V, soma-si, soma-cis, média-si, média-cis e quantize, e a fórmula si, são as que vocês vão mais utilizar em qualquer setor seus. Em qualquer área, em qualquer função que vocês forem utilizar, vocês conseguem fazer coisas incríveis utilizando apenas essas fórmulas da maneira bem feita, de uma maneira bem entendível. Vocês conseguem criar planilhas automatizadas de controle financeiro, com gráfico, com atualização, só utilizando essas fórmulas. Isso aqui a gente está aprendendo o básico, mas com o tempo vocês vão aprendendo a colocar essas fórmulas em uma coisa mais sofisticada, em uma planilha mais elaborada. Fechou? Fiquem com Deus. Respondam essa tabelinha utilizando o soma, utilizando a média, utilizem a criatividade. Na prova já tem a atividade que é para fazer, mas aqui vocês podem utilizar essas planilhas de atividade, pessoal, para ser muito criativo e brincar realmente da maneira que a gente brincou aqui no início. Adicionando mais critério, vendo se está somando, voltando, olhando se colocou o critério certo, se acertou o critério, se acertou a condição. E aí vocês acertando, vocês vão melhorando. Fechou? Alguma dúvida, pessoal? Vou voltar aqui na reunião. Acredito que
Beleza. Então a gente vai finalizar essa aula por aqui. Fica com Deus. Vou mandar a provinha lá e vou deixar a aula gravada para vocês.